Aí, na graça de Deus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua noite, a sua tarde. Deus abençoe sua vida, Sidney, homem de Deus, Simara Barbosa, abençoada. Então, a minha motivação aqui não é ser... pessoal, eu dou glória a Deus pela vida da Simara, dou glória a Deus pela vida do Sidney, já passou também aqui várias pessoas, quem chorou e Deus fez vários milagres. Mas a minha motivação aqui tem que ser realmente como um evangelista. Tem que ser motivação de evangelista. Porque se eu tiver a motivação aqui, de criador de conteúdo, eu perdi o propósito, eu perdi a direção, entendeu? Eu perdi totalmente a direção que Deus me deu. Porque eu não posso estar aqui no YouTube trazer uma palavra de Deus como uma proposta. O que é proposta? Criar conteúdo devocional é bom, cresce o YouTube, dá muito views, porque tem muita gente que você vai ver hoje no YouTube faz em cima de proposta. A proposta é boa? É. A proposta é boa? É boa. A proposta é boa. Você pode crescer YouTube, você pode crescer a conta, você pode crescer sua conta, depois monetiza, né? E você vai crescendo, amém, glória a Deus, isso não é errado. Mas o propósito não pode ser esse. O propósito tem que ser trazer a palavra certa. Eu não posso vir aqui endibriar vocês para mim ganhar views. Eu não posso vir aqui com profetada, ficar aqui profetizando, falando com o Sidney, com a Simara, que Deus está falando, sendo que Deus não está falando. Eu não posso vir aqui enganá-los, entendeu? Porque tinha muito isso lá no Velho Testamento e no Novo também. Eu não posso vir aqui com profetada. Deus manda te dizer, Sidney, Deus manda te dizer, Simara. Eu não posso jamais vir fazer isso aqui, que depois eu pago o preço. Entendeu? Eu tenho que ser claro na palavra que eu estou pregando, eu tenho que ser reto na palavra que eu estou pregando. E realmente, se Deus falar, amém, Deus vai falar. Mas eu não posso vir aqui na emoção, como um criador de conteúdo do YouTube, falar que Deus está falando, sendo que Deus não está falando. Então, às vezes, se você está vendo minha live, se você rodar para cima, você vai ver um monte de live devocional de oração, que o cara está toda hora falando que Deus está falando. E Deus não está falando, irmão. Aí quer pegar as pessoas no emocional para criar engajamento, criar views e crescer no YouTube. Então, minha motivação aqui não vai ser essa. A minha motivação aqui, se for para mim ficar aqui como um criador de conteúdo, usando a palavra de Deus em vão e falando que Deus está falando para vocês uma coisa que não está falando, não, eu sou mais largar isso aqui. Nem mexo com isso aqui. Então, jamais eu vou ficar aqui usando o emocional de vocês, falando que Deus está falando, sendo que Deus não está. Deus vai falar com você através da palavra. Se um dia Deus tocar no meu coração, me dá uma direção e confirmação, me entregar uma palavra direta para o Sidney, amém, eu vou falar. No dia que Deus me entrega uma palavra direta para me falar com a Simara, amém, eu vou falar. Mas agora, todo mundo que parece, o cara tem uma palavra, todo mundo que parece que Deus está falando, gente, isso é um erro, isso é um negócio que as pessoas elas começam a carregar, que é muito perigoso. Então jamais eu vou estar aqui entregando algo para vocês, sendo que Deus não está entregando. Jamais eu vou falar algo para vocês aqui, sendo que Deus não está falando. Entendeu? Eu não quero vir aqui com criador de conteúdo. Eu não quero vir aqui ficar fazendo essa live, olhando ali olhando aqui pro espectador simultâneo. Eu vou ficar focado aqui quantas pessoas estão na live, quantas pessoas não estão. E eu não posso ter uma atitude, eu não posso usar a palavra de Deus e ter uma atitude de criador de conteúdo. Então não tem como eu vim com essa motivação aqui. Se eu tivesse essa motivação, se eu vim aqui pregar a palavra como um criador de conteúdo, eu sou um criador de conteúdo de devocional e oração. Irmão, eu perdi a direção. Aí eu pedi eu tenho que ser evangelista. Eu sei que na rua poucos vão querer me ouvir. A gente pega o papel, a gente vai para a rua fazer evangelismo, poucas pessoas querem me ouvir, poucas pessoas vão me ouvir com interesse. Às vezes a pessoa ouve e está prestando atenção em outra coisa. Aqui no YouTube não vai ser do mesmo jeito. Não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Então no YouTube vai ser da mesma forma. Poucos vão querer ouvir. Poucos vão querer. Então, é claro que quando estiver passando por algum estreito, passando por alguma coisa ruim na vida, aí, meu irmão, o cara para ouvir a palavra de Deus 24 horas. Mas quando a vida tá boa, meu irmão, esquece de Deus. Quando a vida tá boa, o cara esquece.
Quando a vida tá boa, a mulher esquece de Deus. Quando a vida tá boa, o cara esquece, acabou. Então eu quero trazer uma palavra de Deus aqui para vocês. Uma palavra de Deus aqui, Efésios 2. Eu tô falando da palavra de Deus, não tô falando que Deus está falando, tá? Porque no YouTube tem muitas profetadas aí. Aqui eu quero trazer algo para vocês, uma promessa que Deus trouxe, uma promessa olha o que é a consequência eu falo consequência e o resultado de quem realmente busca o Senhor. Então vamos da morte para a vida. Então hoje o Sidney e Simara, eles saíram da morte para a vida. Essa palavra ela diz isso. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Olha para você ver, então a gente estava morto. Então não tinha mais jeito para nós. Não tinha mais como a gente fazer nada. Não tinha como a gente fazer mais nada. Então espiritualmente a gente estava morto. Espiritualmente a gente não tinha o que fazer. Então espiritualmente a gente não tinha mais vida, né? Aí depois fala, naquele tempo que eu, Sidney, Simara, todo mundo, naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e fazia a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Vamos lá. Ó, de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Então a gente não pode entrar nessa ideia de fazer tudo que o corpo e a mente querem, né? Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer no castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa das nossas obediências, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Eu quero ler essas duas partes de novo. Ó. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. É por isso que muita coisa aqui eu não tô muito, eu não corro muito atrás de muitas coisas mais não. Eu falo assim, eu não fico mais afadigado. Eu não fico muito afadigado mais pelo meu futuro, por essas coisas, entendeu? Eu falo tipo assim, é claro, o amanhã pertence ao Senhor, cada dia, tem que viver cada dia de cada vez, mas eu não sou muito mais de ficar ansioso não, me matando não, entendeu? Porque eu sei qual que é a minha recompensa e eu sei para onde eu vou. Claro que aqui na Terra a gente tem nossa responsabilidade, a gente tem que cumprir, né, elas, mas não ficar ansioso mais, brigar por causa de coisa, assim não. Ó, Deus fez isso para mostrar em todos os tempos no futuro e a imensa grandeza de sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, então não é por obras. Ninguém pode bater no peito e falar assim, eu sou salvo porque eu fiz isso. Você não fez nada. Você não fez nada. A salvação não é por resultado, ó, acabei de falar, né? A salvação não é por resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lembrem de que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados, pelos judeus que chamam a si mesmos de circuncidados. Por praticar a circuncisão, lembre de que vocês eram
eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinha parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E este mundo viviam sem esperança e sem Deus. Olha para você ver. Cara, não adianta, cara. Vamos ler isso aqui de novo. Olha para você ver. Aí tem que ser forte. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinha parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E os dois povos formam um só povo, novo e unido com ele. Foi isso que ele trouxe a paz. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a toda a boa notícia da paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como os não-judeus que estavam perto de Deus. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Então você tem hoje total liberdade de ir até a presença de Deus. Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa que ninguém mais... eu peço oração na igreja. Amém? Você pode pedir oração na igreja, no grupo de oração. Você pode pedir oração para o seu pastor ou para o seu líder. Você pode pedir oração para quem você quiser. Mas você não precisa pedir oração. Oração é bom. Se pedir, beleza. Ora por mim, beleza, vamos orar, vamos sim. Não estou falando que é errado. Mas eu quero dizer, é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Então você pode ir todos os dias. Agora, se chegou de serviço agora à noite, você pode agora para meia hora, uma hora, para em meia hora, uma hora, coisinha boba. Para um pouquinho de tempo aí e vá até a presença do Pai. A sua vida vai mudar. A sua área financeira muda, a sua expectativa muda, as suas coisas, tudo sua vida muda. Quando eu falo assim que a área financeira muda, eu não estou falando que Deus vai te dar dinheiro, não. Eu estou falando que Deus vai te dar sabedoria para você ter as coisas. Você vai ter sabedoria, o Espírito Santo vai começar através do Pai te dar sabedoria. Sabedoria para você começar a destravar, sabedoria para você começar a romper sua vida financeira. Talvez você fica travado porque você fica muito encostado nas pessoas, pedindo oração para muita gente. Mas aqui fala assim, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Então você tem o poder de ir até a presença do Pai. Nesse momento, nesse dia, aonde você estiver, pode ser na sua casa, pode ser no emprego. Aonde você estiver, você tem essa liberdade de ir até a presença do Pai, através do Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo, irmão, você não vai até a Deus. Tá bom? Sem a presença do Espírito Santo, não adianta. Não adianta. Não adianta você nem forçar. Muitas pessoas falam assim, eu pedi para Deus isso, eu pedi para que minha mãe não morresse. Vai morrer, porque você não tem a presença do Espírito Santo. Você foi diante de Deus só por causa de uma situação. Você foi diante de Deus só por causa de uma situação. Por causa de uma situação agora que aconteceu, mas você nem dá bola. Você nem liga para Deus.
Você nem liga para o Espírito Santo. Então aí você está numa situação ruim. Aí você ora e não acontece, pode ser aqui, ó, você não tem o Espírito Santo, então não tem como você ir até a presença de Deus sem o Espírito Santo, você precisa ter o Espírito Santo. Você precisa, se você quer ir, quer que a sua oração seja eficaz, você precisa ter o Espírito Santo, senão sua oração não vai ser eficaz, sua oração não vai ser efeito nenhuma, nem sua oração, nem sua adoração, nada. É muito forte. Vou colocar nos comentários aqui, esse versículo aqui, que é muito forte esse versículo. Então, sem o Espírito Santo, você não tem como ir até a presença do Pai. Por que a sua oração hoje não acontece? Por que você ora não acontece? Porque você não tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, irmão, esquece. Você não tem como ir até a presença do Pai, não tem jeito. Vamos lá então. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício. Olha, que isso aqui é forte. Então você com o Espírito Santo de Deus, vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Então, irmão, você está alicerçado. Vocês são como um edifício que estão construídos sobre os alicerces. Então, você precisa ser como um edifício alicerçado, construído sobre um alicerce. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça cada um templo dedicado ao Senhor. Então cresça cada um, aqui está meio, ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo, tá? Como um templo dedicado ao Senhor. Então, a motivação do Senhor e a razão de tudo isso é que você venha crescer, você tem que crescer. Você em Deus, você não tem como diminuir, você só cresce. Você em Deus, você só cresce. Ah, mas eu conheço pessoa tal. Gente, vai ver como é que é a vida da pessoa. A Bíblia fala que o justo não mendiga o pão. Não tem como você mendigar o pão com Cristo. Não tem jeito, irmão. Não tem como você mendigar o pão em Cristo. Não tem como. Ah, mas a pessoa tal. Não, vai conhecer por que ela está assim. Vai saber como é que ela está assim. É igual quando a pessoa chega para você e fala que ela está lascada. Você tem que conhecer, tem que procurar saber por que ela está lascada primeiro, antes de ajudar. Porque eu já ajudei muita pessoa lascada e quem se lascou fui eu. É desse jeito. Ó, ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Deixa eu copiar e colar isso aqui. Vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu mandar aqui no grupo do WhatsApp. É o nosso grupo devocional. Tá os dois? Tá os dois aqui, beleza. Então bora para frente aqui. Ó, assim vocês também unidos com Cristo estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então não adianta. Se você não tem o Espírito Santo, Deus ele vai viver na sua vida através do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, esquece. Se você não tem o Espírito Santo, esquece. A sua oração ela não é ouvida. Sua oração não vai ser ouvida. Se você não tem o Espírito Santo, faz um check-up aí. Vai estudar sobre o Espírito Santo. Ah, eu acho que eu não tenho Espírito. Quais são os sintomas de você não saber que é o Espírito Santo? É quando você começa a fazer tanta coisa errada que para você se torna normal. Se você está mentindo, e qualquer mentirinha que você fala, qualquer mentirinha que você faz, isso não te incomoda mais, o Espírito Santo já saiu de você.
Se tudo que você vê, se você está viciado em alguma coisa e isso não te incomoda mais, o Espírito Santo já não tem em você. Mas isso é o fim? Não é. Eu já tive assim. Eu já entrei em muitas coisas que eu percebi que o Espírito Santo já não estava mais comigo. Aí eu falei, não, eu preciso do Espírito Santo. Eu entrei num tempo da minha vida que eu não tinha o Espírito Santo e as coisas só pioravam. Aí eu comecei a mergulhar no Espírito, comecei a buscar como que eu vou atrair o Espírito Santo. Como que eu vou atrair o Espírito Santo para minha vida novamente? Como eu atraio o Espírito Santo para minha vida novamente? Como eu vou fazer isso? Como minha vida ela vai mudar? Como que eu tenho que fazer para me atrair o Espírito Santo? Aí eu comecei a buscar informações, tanto quanto na palavra, tanto quanto através de homens de Deus cheios do Espírito Santo, entendeu? E eu descobri que eu deveria fazer, primeira coisa, muita renúncia. A primeira atitude que vem é da sua parte. O primeiro passo que vai ser dado, primeiro, é da sua parte. Então não é de outra forma nenhuma. A primeira parte, a primeira renúncia é a minha. Então eu queria trazer essa palavra aqui. Amém? A gente vai voltar às 6 horas da manhã com o nosso devocional. Talvez eu comece até às 5. Vamos voltar essa semana agora no devocional normal. Tá, Sidney? Tá, Simara? Então a gente vai voltar com o nosso devocional cedo, novamente. Eu preciso voltar urgente. E aí a gente volta com o nosso devocional de cedo, orando, consagrando o dia, consagrando o nosso emprego, o nosso dia, nossas operações que eu vou fazer, o seu curso, a sua escola, a sua faculdade. Então a gente vem já começando o dia com Deus. Então vamos colocar dessa forma. O nome vai chamar Começando o Dia com Deus. Então a gente começar o dia na bênção aí de Deus. Começando o dia com Deus e terminando com Deus, né? Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Que Deus